Gravando a aula, tá? Então vamos começar a nossa aula de hoje sobre captura de enxames. Então eu vou pedir para vocês colocarem o nome de vocês e a turma ali no chat, né, para nós podermos depois colocar presença lá dentro do sistema. Bom, captura de enxames. Nós temos que lembrar que nós estamos trabalhando com dois tipos de abelhas, não é? As abelhas apis e as abelhas nativas. Bom, as abelhas apis, elas não são, como o nome está dizendo, não são oriundas, né, do nosso ecossistema. Já as abelhas nativas são oriundas do nosso ecossistema. Então, as legislações sobre essas duas abelhas é um pouco diferente. E o costume dessas abelhas, de onde elas se instalarem, também é diferente. Enquanto que as abelhas apis se instalam em qualquer lugar, onde elas decidirem entrar, elas vão entrar e vão se instalar, tá? As abelhas nativas, elas já têm locais mais preferenciais para a sua instalação. Claro que depende da espécie. Por exemplo, a jataí, qualquer buraco de árvore, qualquer buraco de parede, qualquer furo de tijolo, elas vão se instalar. Então, vocês vão ver algumas fotos ali. Já outras abelhas nativas são mais exigentes quanto ao local. Tá? Elas precisam de um espaço pré-definido para sua instalação, mas a gente tem algumas armadilhas, iscas, que a gente chama, aonde a gente instala e permite que elas entrem para dentro e depois a gente transportar elas para as colmeias mais adequadas, né? As colmeias mais adequadas, tá? Mas vamos falar primeiramente das apis, que são mais generalistas. Elas entram em qualquer lugar, se instalam em qualquer lugar, tá bom? Então, a abelha do gênero Apis, pessoal, ela se instala em qualquer lugar. E vou mostrar para vocês várias fotos enquanto a gente está conversando, tá? E vocês vão ver que elas, onde decidir se instalar, elas vão formar o enxame, vão parar e vão construir os ninhos, tá bom? Então aqui nós temos 3 fotos, tá? Uma foto numa parede, que elas decidiram se instalar naquela parede ali. Até tem um vídeo para vocês lá no YouTube, que está compartilhado no Cigar já, para vocês assistirem como é que a gente fez a retirada desse primeiro enxame aqui da parede, tá? Aqui, nessa foto do meio, as abelhas entraram dentro de um armário. Então elas estão aqui dentro desse armário, e depois a gente pegou e retirou esse enxame de dentro desse armário. Já essas outras aqui se instalaram num pé de mamão, tá? Também foi retirado o enxame e colocado para dentro de uma colônia onde é mais adequada a criação delas e elas ficam mais protegidas, né? E nesse caso aqui, ó, principalmente do mamão, as abelhas de fora, tá, protegem toda a cera que será construída nesse pé de mamão aqui. Então elas fazem uma cobertura com o próprio corpo e mantêm a rainha no centro, fazendo a postura e o alimento no centro. Tá? Então essas abelhas de fora aqui, elas são muito prejudicadas, porque elas recebem todas as intempéries, frio, chuva, calor, tudo que afetar elas, o ninho, é sobre elas. Então elas seriam a caixa de madeira, como a gente usa hoje nas colônias, nas colmeias, tá? Então é um local inadequado para elas. Mas elas decidiram pousar ali, e ali elas iam construir o ninho delas, a menos, né, que a gente interfira e retire elas. Se deixasse ali, hoje nós teríamos um ninho de abelhas nesse pé de mamão, que fica atrás do laboratório ali do Instituto. Tá? Agora foi retirado até os pés de mamão. Bom, quanto à legislação, pessoal, tá? Nós temos que ter em mente que tem uma legislação geral e depois tem uma legislação específica para as abelhas nativas. Vamos falar da legislação geral, tá? Então, quando eu posso retirar um enxame de abelhas apis? Ele deve ser retirado quando leva perigo às pessoas, ok? Então, qualquer local que for considerado que leve perigo às pessoas,
eu posso lá retirar esse enxame de abelhas apis. Já as abelhas nativas, eu não posso retirar elas da onde elas estão, tá bom? Por exemplo, se eu tenho uma árvore perto da minha casa onde tem um ninho de abelhas nativas, nós não podemos retirar, é proibido. O que eu posso fazer é colocar iscas perto, tá, do local, para que quando essas abelhas nativas enxamearem, elas entrarem para dentro das iscas. Então, a abelha nativa eu não posso tirar ela do local aonde ela se instalou, a menos que este local coloque em perigo as abelhas. Por exemplo, a abelha se instalou no muro, tá, ou de uma parede de uma casa, e esse muro vai ser demolido. Aqui em Torres acontece muito, né? Da noite para o dia, as casas vão tudo para o chão. Então, se tiver um ninho de abelha nativa nesta casa, no muro, aí sim o meliponicultor pode ir lá retirar este enxame, porque daí está botando em risco a vida das abelhas nativas, ok? Então, a abelha nativa eu só posso retirar ela quando ela está em perigo. Já a abelha apis, eu retiro ela quando ela coloca as pessoas em perigo. Então, tem uma diferença entre essas abelhas, tá bom? Então, assim, ó, o que a lei diz? É proibido matar abelhas por uma lei federal. Então, é uma lei federal, tá? É uma lei maior. Existem as leis estaduais e existem as leis municipais. As leis municipais e estaduais não podem ferir uma lei federal. Então, todas as leis municipais e estaduais são baseadas nessa lei federal. Então, a lei é a 9.605 de 1998, que é a lei dos crimes ambientais, que considera crime ambiental o extermínio de abelhas. Então, matar abelhas é crime federal, ok? Envenenou um enxame de abelha é crime federal. Tocou fogo no enxame de abelha é crime federal, tá? Existe essa lei. Então, essa lei tem que ser cumprida, tá? Então, lá no artigo 29, traz o seguinte texto: matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Tá bom? Pessoal, é uma lei geral para toda a fauna brasileira, ok? Lembrar que as abelhas apis não são nativas da fauna brasileira, por isso que eu posso retirar elas. Por isso que o apicultor pode ir lá e retirar ela do ambiente. Mas ela é considerada um animal introduzido e já pertencente ao ambiente, tá? Aos biomas brasileiros. Por isso que ela entra nessa lei 9.605. Tá bom? Então, nós não podemos matar abelhas de forma nenhuma, matar o enxame de forma nenhuma, tá? Seja por veneno, por fogo, não pode utilizar. Tanto isso é verdade que o ano passado, para vocês terem ideia, um apicultor de Santa Catarina, lá do oeste catarinense, perdeu, se eu não me engano, foram 6 enxames de abelhas, e ele conseguiu, através da justiça, tá, comprovar que um lavoureiro utilizou determinado veneno e esse veneno matou as abelhas dele. Esse lavoureiro teve que indenizar esse apicultor com mais, se eu não me engano, 100, 150 quilos de mel por colmeia, uma indenização. A justiça mandou pagar, porque ele conseguiu comprovar. Como é que você comprova isso? Ele foi lá, coletou, chamou a SIDASC, que é o órgão de Santa Catarina que controla a mortalidade de animais, né? A parte de doenças
e pragas de animais e plantas, chamou a SIDASC fez a coleta das amostras das abelhas mortas, levou para um laboratório credenciado, esse laboratório credenciado analisou as abelhas mortas, constatou a presença de defensivos agrícolas, certo? E esses defensivos agrícolas foram cruzados com as receitas emitidas na região. Tá? Alguém assina a receita. Quem assina a receita defensiva agrícola são técnicos agrícolas e engenheiros agrônomos. Então tem uma responsabilidade técnica. Através das receitas, se chegou ao lavoureiro próximo ali onde estavam as colmeias, que utilizou o defensivo errado na lavoura. E quem assinou isso foi o técnico agrícola ou o engenheiro agrônomo que assinou uma receita, que é obrigatória. Também essa pessoa que assinou essa receita vai responder a um processo administrativo dentro do órgão de classe, que no caso do engenheiro é o CRMV, o CREA. Tá? Então, nós temos que prestar muita atenção nos tipos de defensivos que se utiliza e nos horários de aplicação dos venenos. No Rio Grande do Sul já existe uma legislação aonde a pessoa que aplica é obrigado a avisar o órgão, que é a Secretaria da Agricultura, do horário que aplicou o veneno. Então, tudo isso para evitar a mortalidade de abelhas. Por quê? Porque se for constatado, existem os responsáveis, que é o agricultor e quem assina a receita, que no caso é o técnico agrícola e o engenheiro agrônomo. Então tem que tomar muito cuidado sobre isso, tá? Então existem legislações já estaduais previndo esse crime também, ok? E lembrando que a abelha nativa a gente não pode retirar ela do local a menos que esta esteja correndo perigo, tá bom? Muito bem. O que fazer quando a gente enxergar um enxame de apis? Caso visualize o enxame de abelha, né, no quintal, na sua casa, de abelha apis, jamais tente fazer a remoção por conta própria. O que tem que fazer? Isola o local, se afasta e comunica alguém treinado para retirar o enxame. Quem faz essa retirada normalmente são bombeiros ou apicultores. Tá? Esse pessoal, então, vai lá e retira. E existe pessoas que cobram para fazer isso. É um mercado de trabalho, uma fonte de remuneração. Tá? Aí, para retirar um enxame, dependendo do local, tem que fazer uma análise, custa entre 100 e 500 reais. Quanto mais difícil para retirar o enxame, mais caro a pessoa cobra. Tá? Por exemplo, ali no Instituto, a gente retira muito enxame das casas, dos locais. As pessoas ligam para o Instituto e nós vamos lá, né, com um grupo ali de pesquisa que a gente tem, vai lá e retira esses enxames. Ultimamente a gente parou de fazer esse serviço em função da pandemia, tá? Mas a gente também faz serviço para a comunidade ali, que é um serviço de extensão que nós do grupo realizamos. Vocês vão ver as imagens ali, que tem uns locais bem inusitados que a gente retira enxame. Então, pessoal, isola a área e avisa alguém treinado. Normalmente se avisa os bombeiros, e os bombeiros entram em contato com o apicultor, ou eles têm o nome dos apicultores, e a pessoa daí entra em contato, o apicultor vai lá, analisa a situação e diz, ó, para mim retirar enxame eu cobro tanto. Tá bom? Atenção redobrada, né, onde tem abelhas, para crianças e idosos, principalmente que as crianças, pela falta de conhecimento das abelhas, de desconhecer o perigo delas, né, que elas são muito defensivas, e os idosos, questão de alergias, principalmente, porque o sistema imunológico não está bem, o sistema imunológico está mais baixo. Não jogar nada nas abelhas, porque se vocês jogar, elas vão vir atrás, tá? Afastar animais domésticos dos enxames, cachorro, gato, equinos, bovinos já não chegam muito perto, tá? Então, principalmente gatos, cachorro e equinos. Os equinos porque são animais
extremamente sensíveis ao veneno da abelha. Não se deixa cavalo perto de locais aonde tem abelha. Ok? Bom, então afastar os animais. E outro detalhe, a abelha não gosta de barulho. Ela não gosta de voz alta, não gosta de gritaria, não gosta de movimentos bruscos, não gosta de barulho de carro, não gosta de barulho de trator, tá? De máquina funcionando perto delas. Isso deixa elas irritadas e elas podem então vir a atacar, porque ela socializa o barulho como se fosse uma ameaça para a colônia. Então ela vai defender a colônia. Ao se deparar com enxame de abelhas em deslocamento, a gente deve de se abaixar e sair rapidamente do local sem correr. E andar em zigue-zague para a abelha se perder. E se tiver uma mata, alguma coisa, passa pelo meio da mata, que as sombras atrapalham a visão da abelha. Então ela se perde no meio daquela mata ali. Tá bom? Pessoas que são alérgicas devem evitar caminhar perto de locais próximos a matas. E se for alérgico, comprovadamente, pessoas que têm alergia muito grande a abelhas, devem de andar com um remédio específico contra o veneno da abelha. Isso um médico deve de receitar. Ele que vai analisar e dizer se a pessoa precisa ou não precisa. Tá bom? Manter a calma, não fazer movimentos bruscos perto do enxame, evitar bater nas abelhas e lembrar, a abelha tem o instinto natural de defender as colmeias e certamente irão atacar caso identifique alguma ameaça. Então ela só ataca se sentir ameaça, tá bom? Dificilmente uma abelha que está se alimentando numa planta vai atacar vocês, a menos que vocês vão lá incomodar ela, tá bom? Bom, o que faz a abelha atacar as pessoas? Tá? A abelha do gênero Apis. Pessoal, é este órgão aqui, ó. Essas abelhas aqui, nessa posição que elas estão emitindo, através dessa glândula, que a gente chama de glândula de Nasanov, tá? Um feromônio de ataque. Tá? Eu botei hormônio ali, na verdade é feromônio. Vamos ajeitar. Tá bom? É um feromônio. Feromônio, pessoal. Tá? Um feromônio que ela lança no ar e esse feromônio vai estimular as outras abelhas a atacar. Como é que a gente faz para esse feromônio não ficar tanto no ar? A gente usa bastante fumaça. Então a gente utiliza fumaça, por isso que a gente coloca fumaça na caixa, é esse o objetivo da fumaça, tá? Bastante fumaça. As abelhas vão entrar para dentro da colônia, vão encher a vesícula melífera de mel que tem dentro da colônia e não vão conseguir realizar a picada, tá? Porque ela não vai conseguir dobrar o corpo. E essas abelhas que lançam o feromônio no ar, esse feromônio vai se confundir com a fumaça e não vai estimular as outras abelhas a atacar. Por isso que a gente tem que usar muita fumaça quando a gente vai mexer com as abelhas, tá? Senão acontece bem isso aqui. Isso aqui nós botamos pouca fumaça na colônia e batemos a foto justamente para mostrar esse comportamento aqui, tá bom? Então, olha aqui, essa aqui está mandando atacar. Como a pessoa que está mais próximo delas ali vai receber todo esse feromônio na roupa, as outras abelhas vão atacar principalmente essa pessoa. Então, é assim que elas se defendem e é assim que elas avisam como se defender ou como atacar, né, a pessoa que está mexendo. Bom, para trabalhar com a abelha Apis, é indispensável ter o EPI, como está nessa foto aqui, né? Todo mundo com EPI. Fumigador, para fazer fumaça, tem que ter fumaça, tá bom? Colmeias com caixilho para transferência. Então, se eu vou retirar o enxame de um local, eu vou levar o EPI, o fumigador, a colmeia
com caixilhos para transferência, porque eu vou tirar as abelhas de um local e vou botar dentro da caixa, e essa caixa eu vou transportar para um local adequado, né? No caso aqui do apiário, esse apiário que é ali no Instituto, tá? Lá está a igreja lá do fundo, ó, tem perto ali do colégio. Borrachas de atilho, aquelas borrachas de dinheiro, para a gente fixar os quadros, tá? Um formão de apicultor, para a gente poder mexer, cortar os favos, a faca também para cortar o favo, escada, porque normalmente esses enxames estão em locais de difícil acesso, martelo, pé de cabra, que muitas vezes a gente tem que quebrar uma parede, arrancar uma madeira para poder ter acesso ao enxame e fazer com que esse enxame entre depois para dentro da colmeia de transferência. Tá? Isso no caso das abelhas apis. Então, olha aqui. Existem enxames fáceis de retirar. Aqui está o endereço do videozinho no YouTube. Então, também está esse videozinho lá dentro do cigarro para vocês assistirem. Pessoal, assistem para vocês terem ideia, noção de como se retira o enxame. Tá? Então, esse enxame aqui chegou ali no galpão da apicultura. Tá bom? Ó, e aqui ele instalou e construiu os favos de cera. Aqui foi colocada uma caixa próxima para ver se elas iam para dentro da colônia. Elas não se transferiram por conta, que às vezes pode ocorrer. O que a gente fez? Retirou, colocou dentro da caixa daí e levou para o local adequado, tá? Que é o apiário. Aqui um outro exemplo, tá? De retirada de enxame. Vocês veem que já tem uma dificuldade bem maior, que é dentro de uma casa. Aqui é no caixilho da casa, né? No beiral da casa, onde as abelhas se instalaram, e esse outro aqui na parede de uma casa, essas paredes duplas que as casas de madeira normalmente têm, que é um excelente local para criar abelha. Tá? Elas adoram esses locais aí. Então tem que desmanchar a parede. Muitas vezes a pessoa que nos chama ou chama o apicultor para tirar, ela não quer desmanchar a parede. Daí não tem como retirar o enxame. E outro detalhe, pessoal, quando chamam um apicultor para retirar o enxame, isso aqui já foi colocado veneno umas 5, 6 vezes para ver se as abelhas morrem. Só que a abelha morre os insetos adultos, o enxame diminui e, de repente, surge outro enxame. Por quê? Porque fica larvas e fica os favos aqui dentro da parede, desses beiral de casa, e vem outro enxame que está na natureza procurando um local para se fixar, sente o cheiro dos favos, do própolis que tem aqui, e se instala novamente. Então a pessoa mata 2, 3, 4, 5 enxames, que é proibido. Se ela tivesse, na primeira vez que ela identificado o enxame na parede, chamado alguém para retirar, teria resolvido o problema rapidamente. Mas não, ela mata enxames e volta, e volta, e volta. E ela acha sempre que é o mesmo enxame, só que não é, tá? E outro detalhe, acontece muito, quando nós chamamos para retirar o enxame, a pessoa, a primeira coisa que nos diz é a seguinte: o mel é meu. Eu não faço questão de levar esse mel embora, porque ele está envenenado. Daí a gente começa a perguntar: tá, mas o senhor já botou veneno aqui para matar as abelhas? Não, não coloquei, é proibido. Daí tu começa a conversar, daí de repente a pessoa diz: já coloquei uma vez, mas não adiantou. Na verdade, matou e as outras abelhas vieram. Só que esse veneno fica nos favos, tá? Ele fica, ele é orgânico, ele fica nos favos, que também é um material orgânico. Então, aquele mel que tem ali vai estar contaminado. Só que a dose não é letal para as abelhas, mas pode ser letal para o ser humano, tá? Principalmente a longo prazo, né? Vai acumulando, acumulando, acumulando e causa sérios problemas aí para o ser humano, principalmente consumindo mel. Então, o que a gente faz com esse mel? A gente pede para descartar. Avisa, ó, a senhora botou veneno, a senhora botou veneno, e o mel tem veneno. Se a senhora quiser consumir, a responsabilidade é da senhora. Tá? A gente, então, aconselha descartar esse mel. Ó, foi retirado o enxame, então é cortado os favos e colocado esses favos nos quadros do ninho. E amarra esses quadros, fixa eles com as borrachas de atilho, ou com as borrachinhas de dinheiro,
pode ser cordões também de algodão, só que é mais difícil de tu amarrar com as luvas. Então, o atilho rapidamente a gente coloca e fixa os favos no quadro e coloca esse quadro para dentro da colônia, tá? Então, olha aqui um quadro com grande, bem maior do que o caixilho, então a gente vai recortando e remontando. Então, aqui a gente tem crias fechadas, abelhas que vão nascer, aqui a gente tem um pouquinho de mel, esse aqui tem crias abertas, esse mais branco, então a gente remonta o quadro e coloca dentro da colmeia para as abelhas entrarem para dentro e a gente retirar eles do local. Então aqui tem os processos, tá, pessoal? Mostrando como é que você faz. Então nesse aqui, ó, já tem vários quadros, foram retirados, né? E a gente vai montando eles, então, nos caixilhos, colocando eles nos caixilhos. Recorta, ó, pode ver que ele é bem maior do que o quadro da colônia, né, da colmeia. Então aqui a gente vai passar uma faca aqui e colocar o quadro, desculpa, o favo no quadro e esse quadro para dentro da colmeia, tá? Outra foto aqui, ó. Essa aqui foi ali no instituto, ali na estação meteorológica tem essa caixa de luz aqui, sempre, todo ano a gente tira um enxame dali, porque a gente retira e fica o cheiro, tá? Fica o cheiro. Então esse cheiro atrai outro enxame. Então sempre a gente vai tirar enxames dali. Sempre é retirado. Então aqui uma aula prática com os colegas de vocês que foi realizada ali de retirada de enxame. Ó, aqui outra foto mostrando então fixação no quadro, né? O quadro tem os arames, esse arame serve para fixar os favos. Então a gente recorta com uma faca o quadro aqui, passa uma linha para esse arame entrar para dentro do favo, da cera, e a abelha depois vai fechar. Ela arruma isso aqui. E assim a gente coloca o atilho na volta para fixar melhor. Ó, os atilhos sendo colocados aqui. Então, o enxame sendo retirado. Esse enxame está sendo retirado daquela primeira foto lá, que foi mostrada para vocês, daquele armáriozinho. Daqui o armáriozinho no fundo, ó. E aqui estão retirando ele e passando, então, para o quadro e do quadro para dentro da caixa. Tá? Então, assim que a gente retira, vai retirando os enxames. Ó, esse aqui é um outro enxame, um outro caso, tá bom? Esse caso aqui, as abelhas entraram por conta dentro de uma colônia. Então, olha aqui como elas ficam quando elas entram por conta. Então, nós tiramos essa colônia que elas fizeram por conta e transferimos para uma colmeia organizada, tá bom? Ó, olha aqui como é que elas fizeram por conta os favos dentro da caixa. Tá? Era uma caixa que estava sem quadros de cria, e as abelhas entraram para dentro e construíram do jeito que elas quiseram os favos. E aqui, então, nós fazendo o processo de retirada. Olha aqui, ó, cortando os quadros, olha o tamanho dos favos. Então tem que recortar para eles caber adequadamente nos quadros do ninho. Olha aqui como é que ficam os atilhos na mão. Então facilita. Tá? Facilita o manejo. Ó, cortando, fixando os atilhos aqui no punho para melhorar, né, o processo. Olha o tamanho desse favo. Olha só que beleza. Olha a quantidade de postura. Isso aqui tudo é postura da rainha. Tudo cria fechada, pronta para nascer. Essas outras aqui mais abertas aqui no canto, provavelmente tem larvas. E esses que nasceram, esses buraquinhos aqui, são de abelhas que acabaram de nascer há pouco tempo. Tá? Então a rainha vai fazendo postura normalmente assim, ó, em espiral. Então aqui está nascendo, vai nascendo, esse aqui dá a volta, vai nascendo, e ela já vem fazendo postura aqui no meio de novo. Olha o tamanho do favo. Então ele é recortado e colocado dentro das medidas, né, da colmeia. Quadro sendo fixado. Fixando o quadro. Então vocês veem ali, ó, com uma faca para auxiliar, né, fazer os recortes. Fixando no arame. Esse é um enxame fácil.
E depois tem os enxames difíceis, né? Por exemplo, retirada desse enxame aí, pessoal. Esse aqui é ali no Instituto. Tivemos que chamar um caminhão guincho, né? Daí, quando foi trocado os postes, a gente aproveitou, isolou o poste onde tinha um enxame. Esse enxame tinha mais de 10 anos dentro desse poste. É bem na curva ali, quando vocês descem para as webs. Tá? Então, foi retirado o poste, daí o que foi guinchado. Tá? Esse aqui sou eu, fui guinchado. Para quê? Porque aqui em cima, bem aqui onde eu estou, era a entrada e a saída das abelhas. Tá? Tinha um buraco onde elas entravam e saíam, e também em cima do poste aqui tinha outro buraco. Então nós tínhamos que isolar aqui e isolar em cima, e o poste foi retirado e levado lá para o apiário. Esse poste hoje está com as abelhas ainda lá no apiário. Tá? Tem abelhas dentro dele, porque não tem como retirar de dentro do poste. Não tem como retirar essas abelhas de dentro do poste. Então qual foi a solução? Quando trocar o poste, nós aproveitamos, isolamos abelhas e levamos as abelhas para o apiário. Essa foto aqui tem um problema, pessoal, tá? Olha aqui, ó. Isso é teimosia que se chama. Essa pessoa que está aqui embaixo manejando o muque do caminhão está sem roupa de proteção. Nós damos a roupa, falamos para colocar e a pessoa disse que não precisava. Dali a pouco as abelhas pegaram ele. Tá? Tomou, se não me engano, as 3, 4 ferroadas. Daí aprendeu que tem que usar roupa de proteção. Tá perto, tem que ter roupa de proteção. Tem uma outra história que nós fomos tirar um enxame aqui em Torres até. Nos chamaram de tirar um enxame aqui em Torres. Nós isolamos a rua, tá, com fitas, aquelas fitas amarelas, a gente isolou, e vocês não sabem que apareceu de curioso, tá, para ver o que nós estávamos fazendo. Se está isolado, não chegam perto. Nós fizemos um isolamento de segurança com 30 metros. E as pessoas chegavam em cima para ver o que nós estávamos fazendo. Dali a pouco, as abelhas fizeram o serviço delas, né? Correram com eles tudo. Tá, pessoal? Então, se tem alguém mexendo com abelha, evitem de chegar perto. A menos que vocês estejam com a roupa, com os EPIs de proteção. Tá? Ó, esse aqui é um outro enxame retirado ali no Instituto. Esse aqui é o local de armazenamento, um dos locais de armazenamento de água ali da instituição. Então, as abelhas fizeram o ninho dela embaixo. Olha ali, ó. Vocês veem que não tem proteção nenhuma. Não é buraco, não é parede, não é nada. Simplesmente elas construíram os favos ali, ó. Então, a gente foi lá, também numa aula prática, e retirou esses favos desse local aí. Então, ó, precisou de escada, roupa de proteção, fumigador para botar fumaça, não é? Esse outro aqui também ali no Instituto, foi retirado. Esse foi fácil. As abelhas estavam dentro da caixa de luz, atrás ali da agroindústria. Então, o que foi feito? Foi colocada a caixa ali, retirado o enxame, colocado para dentro da caixa, isolado o local, para ninguém chegar perto, não é? O isolamento, e foi retirado o enxame. Assim que o enxame se instalou aqui, a gente deixou essa caixa questão de 2 semanas, o enxame se instalou aqui, esse enxame foi levado para o apiário, tá? E a área liberada. Ó, aqui do armário, pneu atirado, que tem por aí esses pneus velhos que o pessoal atira, ó, entra enxame dentro. Então a gente vai lá e retira o enxame, tá? Normalmente a gente pega esse pneu, pega esses armários, se as pessoas não querem mais, a gente leva lá para o instituto, isola ele, né, com sombrite duplo, até às vezes triplo, e transporta para o apiário e deixa lá no apiário para depois fazer uma aula prática com os alunos de retirada do enxame. Ó, esse aqui é um enxame também, que entrou dentro de um buraco, né, na laje, então também foi retirado. Então vocês veem que os locais são os mais diversos possíveis, aonde você tem o enxame. Então a gente retira o enxame com o objetivo de colocar ele no quadro de cria, para depois ele ficar como está nesse aqui, ó. As abelhas vão arrumando aos poucos. Então aqui a gente vê cria de zangão, essas mais salientes aqui são crias de zangão,
e aqui cria de operárias, né, crias fechadas. Tá? Um quadro, então, com cria de zangão e cria de operárias. Dá bem para diferenciar cria de zangão e cria de operário. Sofá, ó, tá dentro do sofá. Então, o que a gente fez aí? Nós ia retirar esse enxame de dentro do sofá, daí perguntamos para o proprietário se ele ia ficar com esse sofá, e ele disse que não. Esse sofá foi levado para o apiário, e depois foi feita uma aula prática, que é já nessa foto aqui, ó, do lado, tá? A retirada do enxame para dentro da colônia. Então, aqui nós fomos na propriedade, analisamos a situação, dava para ter retirado o enxame direto já para dentro da caixa, tá? Só que daí nós perguntamos para o proprietário se ele ia ficar com o sofá, e ele disse que não, ia botar fora. Bom, então se tu vai colocar fora, nós vamos levar para a instituição e lá nós vamos ocupar ele para realizar uma aula prática de retirada de enxame, tá bom? Então assim que a gente vai atuando dentro, né, desses processos aí que surgem. Pode ver que embaixo aqui tem um sombrite, já para isolar o sofá, né, enrolar ele no sombrite e transportar até a instituição. Tá? Ó, olha os favos que tinha dentro desse sofá, tamanho dos favos. Olha só, as abelhas aqui. Isso aqui já é aqui no apiário, tá? No momento da retirada que a gente colocou daí para dentro da colmeia. Até pouco tempo o sofá estava lá no apiário para o pessoal dormir. Esse outro local aqui foi mais legal, tá? Dentro do cemitério, dentro de um túmulo. Então, pessoal, os locais são os mais variados possíveis para retirar o enxame. Tá? Muito variado. Muito, muito variado. Isso aqui é ali em Santa Rosa. As pessoas nos chamaram, né, porque tinha entrado enxame. Então, as abelhas, apis, aonde elas decidirem se instalar, elas vão se instalar. Tá? Isca, caixa isca, tá? É uma outra forma também de pegar enxames. Esses enxames, em vez de eles entrar nas paredes, nos locais, a gente pode deixar caixas armadas nos locais para eles entrar. Então, aqui é uma caixa isca. Também o vídeo está disponível para vocês lá no SIGA, para vocês olhar como é que é o processo. Essas abelhas estavam rondando ali o galpão da apicultura, e nós montamos rapidamente essa caixa com cera, né, cera aveolada, e colocamos em cima do galpão. As abelhas, assim, rapidamente entraram para dentro. Elas estavam procurando um local para se instalar. Acharam aquele local, entraram para dentro. Então, essa é uma forma de caixa isca, né, uma caixa núcleo que foi transformada em caixa isca. Nós também podemos fazer caixas iscas de papelão, tá? Que é o caso aqui do trabalho de um colega de vocês, tá? Que você formou em técnico agrícola, depois fez agronomia ali no instituto e fez mestrado e agora está no doutorado. Esse era o trabalho de TCC dele. Nós armamos essas caixas iscas atrás ali do alojamento feminino, tá? Atrás do alojamento feminino, ali perto dos citros. E aqui dá bem para ver, então, o enxame que chegou numa caixa no momento que ele estava entrando para dentro. Então, a gente arma as caixas e coloca nos locais para capturar os enxames. Ó, mesma foto, ó. Olha só o tamanho desse enxame. Entrou para dentro. Como é que você faz isso? Nós pegamos 4 quadros de cria, tá, de caixa ninho, colocamos uma lâmina de cera aveolada, um pedacinho de lâmina de cera aveolada, não precisa ser todo o quadro, e enrolamos esse quadro, pessoal, tá, num papel pardo. Esse papel craft, o papel pardo, ou pode ser até papelão, dá para fazer com papelão. Então, arma isso aí e coloca nos locais aonde a gente observa que tem movimentação de abelha. Qual é as épocas de colocar? Cada região do país tem uma época mais adequada. Aqui no Instituto, nós pegamos muito enxame, mas muitos mesmos, entre fevereiro e maio. Tá? É a época assim que a gente mais pega enxame, fevereiro a maio.
Entra muito enxame. Então a gente tem algumas caixas armadas ou caixas que ficam guardadas com cheiro das abelhas. Quando a gente vê, tem um enxame dentro. Elas procuram normalmente locais aonde já tiveram outras abelhas. Tá? Então aqui está o link do trabalho para vocês acompanharem ou verem como foi feito esse trabalho de caça-enxame, tá? Que a gente montou ali no Instituto. Isso foi em 2016. E aqui o material necessário para construir aquelas colônias ali para pegar enxame, que é o caixilho, uma cola de bastão quente para colar o papel, fita durex, né, fina e grossa, papel pardo, arame de inox para fixar os favos, plástico filme para proteger o papel, então a gente protege o papel para dar chuva, a cera, a pícola e os ilhós, que é para fazer os caixilhos, tá? E um óleo essencial de capim-limão para atrair o enxame. O capim-limão, o cheiro do capim-limão atrai os enxames. Então, eu tenho para atrair um enxame para armadilha o capim-limão e a cera. Os dois cheiros combinados facilitam a entrada, então, dos enxames. Aqui, novamente, a lei federal, pessoal, tá? Para vocês lembrar que abelhas é um animal silvestre, principalmente as abelhas nativas. Que para pegar as abelhas nativas é diferente das apis. As apis a gente arma os enxames, as armadilhas, né? E elas entram facilmente. Já as abelhas nativas é um pouco mais complicado. E lembrar que a gente não pode tirar elas a menos que elas estejam correndo perigo. Então a gente usa iscas. Essas iscas são feitas de garrafa PET. Tem vários modelos, tá? Vários modelos aí que a gente encontra. Então aqui é uma isca PET. Então o que é utilizado para ela? A gente precisa de uma garrafa de 2 litros. Depende da abelha, por exemplo, se a gente vai trabalhar com borá, precisa de 5 litros. Mas normalmente a gente utiliza garrafas de 2 litros, que serve para todas. Coloca dentro dessa garrafa um pedacinho de cera e uma essência de própolis, tá? De gel própolis, que depois eu vou ensinar vocês ali a fazer, explicar como é que você faz. Coloca dentro dessa garrafa, cobre essa garrafa com jornal e depois cobre essa garrafa com uma lona preta e coloca em um local aonde as abelhas podem nidificar, que é normalmente em forquilha de árvores. Escolher árvores grossas, tá? Forquilha de árvores grossas, porque dela entende que esse ambiente faz parte da árvore. E elas vão, com o tempo, entrar e fazer o ninho dentro dessa garrafa, como no caso dessas jataís aqui, ó, tá? Essas já estão bem instaladas, já estão instaladas aqui dentro, e o ninho já estão puxando o canudo aqui fora. Deixa essas abelhas, no mínimo por 3 meses, dentro desse ninho, para se instalarem bem, para depois transferir para dentro de uma caixa, tá? No mínimo 3 meses. Eu gosto de deixar 6 meses elas ali. O problema é o roubo. Então, qual é o material necessário para fazer para as abelhas nativas? Garrafa PET, que a gente encontra em qualquer lugar. Tanto que vocês vão ver lá pelo Instituto algumas caixas, a gente pedindo a vez, ó, deposite as garrafas PETs aqui, para a gente fazer esses ninhos. Jornal, lona preta, fita adesiva, o extrato ou loção atrativa. Garrafa PET, jornal e lona preta a gente encontra em qualquer lugar, atirado em tudo que é lugar, então a gente recicla, reaproveita. O extrato é a loção, a gente faz. Como é feito esse extrato e loção? Tá? Ó, nós pegamos aí em torno de 500 ml de álcool e colocamos 200 gramas de própolis ou gel própolis dentro do álcool. E deixa isso embebido por 30 dias no mínimo. De tempo em tempos, a gente vai lá e dá uma chacoalhada nesse líquido para a resina soltar para o álcool, tá? Então, toda a resina, gel própolis e própolis que a gente retira das colônias, a gente coloca no álcool e transforma, então, nesse extrato de própolis para atrair abelhas, colocar dentro dos ninhos e atrair abelhas, tá? É bem fácil de fazer. No caso, esse aqui é um demanda-saia. Olha aqui as armadilhas, tá? Aqui uma armadilha pendurada numa árvore. Esse galho é muito fino, de ser num lugar mais grosso e numa forquilha,
ok? Pode ser também dessas garrafas aqui, garrafas não, desculpa, essas embalagens longa-vida. Eu peguei um enxame dentro de uma embalagem dessas, tá? Colocar sempre, pessoal, uma etiqueta dizendo o que, que é, que tem uma história por trás disso, de um padre que enxergou uma garrafa preta dessas aqui perto da igreja e achou que era uma bomba, tá? Chamou a polícia de São Paulo, para o interior de São Paulo, para desmanchar a bomba. E era uma garrafa para pegar abelhas nativas, tá bom? Olha aqui, ó. Depois que a gente bota o gel própolis dentro, a gente suja bem a ponta aqui, ó, com o gel própolis, naquela resina no álcool. Olha como é que fica. Isso vai expelindo o cheiro aos poucos e as abelhas, quando estão enxameando do ninho, procurando um novo lugar para morar ou nidificar, vão ser atraídas por isso aqui e vão fazer o ninho dentro dessa garrafa, tá? Olha aqui, ó, aquele ninho que eu disse para você, esse aqui foi feito por mim em outro local aí. Então eu peguei os mirim. Ó, os mirim entrando dentro da garrafa, já tava o ninho, sujo com resina, tá? E os mirinzinhos aqui, o ninho do mirim, dentro desta garrafa ou embalagem longa-vida aí que a gente encontra, de suco, leite, tudo é aproveitado. Aqui várias armadilhas foram realizadas. A pessoa escreveu, ó, a isca abelha sem ferrão, para não ter problema, né? A pessoa confundir como uma bomba, tá bom? Então a gente sempre coloca uma identificação, sempre coloca uma etiqueta, tá? Até é bom colocar com o nome do apicultor, do meliponicultor e o telefone para caso de emergência. Se alguém querer ligar e dizer, ó, eu vi as abelhas aqui. E aqui, pessoal, tá também disponível para vocês lá no SIGA de como fazer a garrafa PET, tá? Assistam o vídeo e aqui o videozinho das jataí entrando dentro de uma garrafa PET, da isca PET, tá bom? Também tá lá, tá? Então eu coloquei alguns vídeos para vocês lá no YouTube que estão no SIGA para vocês acessarem e ver como é que é fazer essa armadilha para abelhas nativas. Vocês podem fazer e colocar nos locais perto da casa de vocês, não é? Em árvores protegidas, na sombra, que provavelmente vai entrar um enxame, tá? Assim que elas dividir o enxame, elas vão procurar um local e vão achar, ó, que legal, aqui tem um localzinho para me morar, local novo. Então elas vão se instalar ali. Pessoal, não esqueça de colocar o nome de vocês, né, no chat, para mim dar a presença. E avisando novamente, aqueles que mandaram o trabalho, quiserem refazer para melhorar a nota, podem refazer, tá? E daí só que vocês vão encaminhar para o meu e-mail. Aqueles que não fizeram, podem fazer e encaminhar para o meu e-mail, pessoal, porque lá no SIGA já está fechado o sistema, mas eu estou aceitando por e-mail. Prestem atenção, épocas de florada, o nome comum da planta, o nome científico completo, não é só da espécie, por exemplo, lavândula, eu quero saber o nome da planta, porque a lavândula tem várias espécies. Eu quero saber qual espécie vocês estão trabalhando. Por exemplo, eucalipto. Eucalipto, existem mais de 600 espécies de eucalipto, com floração em diferentes épocas do ano. O robusto é numa época, o rostrata é outra, o citrodora é outra, o arco-íris é outra. Tá? Então, você tem que especificar, ó, a espécie tal, floração no mês tal. Tá? E não esqueçam o nome científico completo. Quem quiser fazer, pode reenviar para melhorar a nota. Não tem problema nenhum. O importante é vocês aprender, tá bom? Eu estou aqui para fazer com que vocês aprendam as coisas corretas, tá bom? Então, quem mandou lá e a nota está baixa, eu coloquei a explicação no SIGA, vocês conseguem entrar e ver o que vocês erraram,
pode refazer, só que agora vocês têm que remandar pelo meu e-mail, tá? Porque lá dentro do SIGA o sistema fechou, tá bom? Pessoal, perguntas podem colocar no chat aí. E avise os colegas de vocês, tem muita gente, pessoal. Eu tenho aqui as listinhas aqui, ó, tá? Ó, se vocês conseguem enxergar, isso aqui, essa lista aqui, é de pessoas que não entregaram, tá? Tem muita gente que não entregou o trabalho. Eu sei que tem dificuldades de acesso à internet, tem dificuldades, às vezes, de locomoção, a gente sabe tudo disso. Por isso que a gente está estendendo os prazos para recebimento desse trabalho, porque é a nota do trimestre de vocês. Não esqueçam disso, tá bom? Perguntas? Tranquilo? Então, uma boa semana a todos. Nos vemos na quinta-feira que vem, se tudo der certo. Tá joia? Abraço. Não esqueçam de acessar o SIGA e acessar os vídeos lá explicativos de como você faz as coisas, tá? Eu estou sendo bem assim, ó, tentando ajudar vocês ao máximo, já que a gente não está presente lá no Instituto, tá bom? Tentando gravar as aulas práticas e colocar. Coisas que nós íamos fazer na prática.